Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do módulo de genética para vestibulares, para Enem, para o ensino médio, para aquilo que vocês quiserem. Na primeira aula a gente estudou os conceitos básicos da genética, daí a gente viu aqueles conceitos que a gente não pode esquecer, senão a gente vai cair em pegatão e não vai conseguir resolver os exercícios. E essa segunda aula ela vai trabalhar com a primeira lei de Mendel. Antes de entrar de fato no que é a primeira lei de Mendel, a gente precisa entender quem foi Gregor Mendel, que é mais conhecido como Mendel. Mendel era um monge, né, que viveu entre 1822 e 1889, se não me engano e tal, e nas horas vagas ali no monastério ele curtia coisas científicas. Ele gostava também um pouco de ciência, tanto que ele utilizava matemática também aí nos seus estudos, entre outras coisas. Foi um dos primeiros a utilizar estatística nas suas conclusões científicas, entre outras coisas. Mas ele curtia também biologia e ele decidiu então, nas horas vagas, plantar ervilhas. What the fuck? Pois é, plantar ervilhas. O que faz um monge plantar ervilhas? Não sei, mas tudo bem, ele curtia. Mas na verdade ele resolveu plantar as ervilhas para tentar explicar a hereditariedade. E ele não só tentou, como ele também conseguiu explicar a hereditariedade. E vocês viram lá na primeira aula que a hereditariedade nada mais é do que a passagem das características que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós para as gerações futuras, que elas estão contidas no material genético, que é o DNA. Mendel não conhecia DNA, não conhecia a palavra genética, nem gene e nem outras coisas aí que hoje a gente conhece. Mas ele deu o pontapé inicial para que a gente abrisse a nossa mente e conseguisse compreender melhor, de fato, a hereditariedade e todas as características que são passadas de geração em geração. Então Mendel ele foi importantíssimo, mas por que ele decidiu de fato também estudar ervilhas? Porque as ervilhas, gente, elas têm fácil cultivo. É muito fácil tu pegar uma sementinha, plantar lá e tal, e dar uma planta. Em pouco tempo, alguns meses, tu já tem uma planta adulta, gerando novas sementes que gerarão novos descendentes e assim vai indo. Então ela tem um fácil cultivo e isso facilita. A gente não vai plantar uma araucária, né, meu mano, para estudar hereditariedade. Ela vai durar muito tempo para crescer. Então isso complica um pouco o estudo. Então nada mais do que uma planta que era de fácil cultivo e tinha um curto período de vida, digamos assim, para chegar num período adulto e gerar descendentes. E ela não só gerava descendentes, mas como ela também gerava muitos descendentes, velho. E o que é muito descendente? Se vocês pegarem e analisarem uma planta de ervilha, vocês vão ver que terão várias vagens aí. E todas essas vagens a gente tem várias sementes dentro delas. E essas sementes, então, são os descendentes. Então, gerando muitos descendentes, tu gera muitas informações e tu gera mais confiabilidade nos estudos. Por isso que também ele escolheu as ervilhas. Mas não foi somente isso, a gente tem outras coisas que ele analisou. As ervilhas, elas têm características contrastantes, ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Por exemplo, a ervilha lá, aquela sementinha que a gente come e tal, ela vai ser verde ou vai ser amarela. Não tem coisas intermediárias aí no meio. Então, isso são características que se contrastam uma da outra com uma certa facilidade. Não tem como tu confundir, ou ela vai ser verde ou ela vai ser amarela. Outra característica que ele analisou, para nós entrarmos aí de fato, a cor da flor, por exemplo, se ela vai ser púrpura ou branca, contrastante uma da outra. Então essas características contrastantes facilitam no entendimento aí na hora de a gente expor os dados e também na hora de a gente ter um estudo mais confiável, beleza? Tranquilo? Outra coisa que ele analisou nas ervilhas que também facilitou muito foi a autofecundação. Essas ervilhas elas são hermafroditas, então nas flores dela elas terão ali tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina na mesma flor. E isso facilita a autofecundação e também isso facilita o processo de polinização artificial. Eu posso remover a estrutura masculina, deixar somente a feminina, daí eu vou pegar com um pincelzinho lá o grão de pólen de uma outra flor, né, de uma outra planta e fecundar a outra. Então, além de ter essas características como fácil cultivo, gerar muitos descendentes, características contrastantes, a autofecundação e a polinização artificial auxiliaram aí para que o Mendel escolhesse de fato as ervilhas de cheiro da espécie Piscium Não, nada sativa. a ver, irmão.
Quais características que o Mendel analisou? Agora eu vou pegar minha cola aqui, porque são 7. Eu vou botar aqui uma imagem dessas 7 características. Ele analisou a forma da semente, aquela ervilhazinha que a gente come, se ela vai ser lisa ou se ela vai ser rugosa. Ele analisou a cor da semente, se ela ia ser amarela ou se ela ia ser verde. Ele analisou também a cor da flor, se a flor ia ser púrpura ou branca. Ele analisou a vagem, se a vagem ia ser mais inflada ou mais comprimida. Ele analisou também a cor da vagem, se a vagem ia ser verde ou amarela. Ele analisou a posição das flores, se as flores iam estar numa posição mais axilar, que são os lados, ou terminal. Ele analisou também o caule, a altura do caule, se ia ser um caule longo ou um caule baixo. Então Mendel, antes de tudo, se preocupou em ter uma espécie de planta que tinham todas essas características que ele pudesse analisar para explicar a hereditariedade. A gente vai entrar agora no segundo quadro aqui e explicar de fato o que o Mendel fez com essas ervilhas. Próximo quadro. Fala aí galera, beleza? Vamos para o segundo enquadro então da aula sobre a primeira lei de Mendel. Dá pra notar que até a camisa eu troquei, né? Claro, porque eu gravei isso depois de algumas horas, então aquela camisa já não dava mais, porque eu tinha que fazer outros assuntos, enfim, resolver outros assuntos, e então eu aproveitei e troquei a camisa. Vamos lá, gente, então o que o Mendel fez com as ervilhas? Primeiramente, ele pegou plantas puras. Ele se preocupou em separar grupos de ervilhas em que, se ele pegasse essas ervilhas e plantasse, daria somente ervilhas amarelas. Chapéu, tá? Ele também se preocupou em pegar as ervilhas verdes e ficou lá durante um certo tempo plantando elas e para ter certeza de que, se ele plantasse ervilhas verdes, daria somente ervilhas verdes. Então ele separou esses grupos. Durante 2 anos ele ficou apenas separando grupos puros, que ele chamou de puro. O que é um puro? É aquele grupo em que, se tu tiver ervilhas amarelas e plantar e fecundar elas, só vai dar somente ervilhas amarelas. Ele fez isso também com as ervilhas verdes. Se preocupou em ter um grupo aí de ervilhas puras, que, se ele replantasse essas ervilhas, fecundasse elas, autofecundasse elas, daria somente ervilhas verdes. Então ele chamou de puras ou homozigóticas. Homozigota amarela, no caso, né? Que depois a gente vai saber que a amarela é dominante. Homozigota verde. Hoje a gente sabe que ela é homozigota recessiva. Ou pura dominante, pura recessiva. Homozigota dominante, homozigota recessiva. O que ele fez? Aí ele pegou esses 2 grupos e decidiu fecundar elas. Pegou um grupo de ervilhas que dava ervilha amarela e fecundou com uma que dava ervilhas verdes. Na geração F1, porque essas são as parentais, os pais da geração F1, como se fossem filhos 1 ou os primeiros filhos, ele viu que, fecundando esses 2 grupos de pura amarela, pura verde, homozigota amarela ou dominante, homozigota verde ou recessiva, a gente tinha na geração F1 todas as ervilhas amarelas. Ele se perguntou, mano, como é que pode dar ervilha amarela se eu cruzar ervilha amarela e verde? As verdes foram para onde? E aí ele pensou, cara, deve ter algum fator aqui dentro dessa ervilha amarela que domina a cor verde. Por isso que ele chamou essas ervilhas aqui de puras dominante e colocou lá como símbolo vezão, vezão. Dominante, letra maiúscula, vezão, mesão. Então elas eram puras dominantes. Esse grupo de ervilhas verdes ele chamou de puras recessivas. E como legenda ele usou vezinho, vezinho. Ou seja, vezão domina o vezinho. Por isso que na geração F1 temos todas as ervilhas amarelas. Porque basta apenas um fator, um vezão, para dominar a verde, ou seja, o vezinho. Vamos fazer esse cruzamento aqui para vocês entenderem. Cruzando então, vezão, vezão, num quadro de purê, isso aqui vocês vão ter que usar muito durante todos os exercícios de genética aí, ou várias vezes. Ele segrega primeiramente esses vezões, vezões e vezinho, vezinho em gametas. Então, vezão, vezão, com vezinho, vezinho.
Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Tudo dá Vzão, Vzinho. Ou seja, basta um Vzão para dominar a cor verde. Então ele chamou, de novo, essas de homozigota dominante, essas de homozigota recessiva. Ou ainda, pura dominante, pura recessiva. E todos os indivíduos da geração F1 eram Vzão, Vzinho. Ele chamou isso de híbrido. Híbrido. Por quê? Porque eu tenho um Vzão e um Vzinho. Ou ainda a gente pode chamar elas de heterozigóticas ou heterozigoto. Então essas ervilhas todas elas eram heterozigotas. Por isso que só dava amarela. Mas ele se perguntou, cara, eu tenho que fazer a fecundação entre ervilhas da F1 com a F1 mesmo. Então ele pegou uma ervilha, deixou crescer da geração F1, que era Vzão, Vzinho. Pegou outra ervilha da geração F1, deixou crescer. E aí ele resultou na geração F2 numa proporção de 1, 2, 3 amarelas para uma verde. Ou seja, 3 para 1. Como assim 3 para 1? Vamos fazer o cruzamento agora desse Vzão, Vzinho. Se eu colocar aqui no quadrinho de Punnett, eu vou ter então a segregação dos gametas. Vzão, Vzinho. Com Vzão, Vzinho, eu tenho Vzão, Vzão, aqui, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Gente, observem, basta um Vzão para eu ter a cor amarela. Essa aqui é Vzão, Vzão. Ela é homozigota dominante, então ela vai ser amarela. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Basta um para dominar a cor verde. Mais duas amarelas. 3 para 1. E apenas uma ervilha verde. Então, o Mendel viu que na geração F2 voltavam as ervilhas verdes. Foi aí que ele cunhou os termos de dominância e recessividade. Imaginem 100 ervilhas numa planta e dessas 100 ervilhas, 75 delas serão amarelas e 25 delas serão verdes. A gente pode dizer também que nessa geração F2 a gente tem uma proporção de 3 quartos para 1 quarto. 3 amarelas de 4 possibilidades, uma verde de 4 possibilidades. Então, essa foi a primeira lei de Mendel, agora explicada com a geração parental de ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E lembrando que o Mendel fez isso com todas aquelas 7 características. Agora eu vou mostrar para vocês num outro quadro e por último, o cruzamento teste. Como a gente analisa se a ervilha amarela vai ser homozigota dominante ou heterozigótica. Tranquilo? Guarda aí que vem o terceiro quadro para nós. Fala aí galera, então vamos Fala aí galera, beleza? Vamos para o último quadro então da primeira lei de Mendel que a gente estava trabalhando. A gente viu anteriormente então que ele cruzou as homozigotas dominantes com homozigotas recessivas e resultou numa F1 de todas, ou melhor, todos os indivíduos heterozigóticos, ou seja, 100% híbridos ou heterozigóticos. Na geração F2 ele analisou que 25% das ervilhas eram Vzão, Vzão, 50% eram Vzão, Vzinho e 25% eram Vzinho, Vzinho. Ou seja, 3 indivíduos amarelos para uma verde. E aí a gente tem as nossas proporções, porque os exercícios eles podem pedir as proporções fenotípicas ou genotípicas. E aí vocês vão ter que saber, né? Vocês têm que estar ligados, né, galera? Qual é a proporção fenotípica dessa geração F2? A proporção fenotípica característica da geração F2 é 3 para 1, ou seja, 3 indivíduos amarelos e uma verde, que nem eu falei antes. Ok, tudo bem, mas a proporção genotípica é qual?
A proporção genotípica é uma vezão, vezão. Então vou colocar aqui, ó, uma vezão, vezão, duas vezão, vezinho, tá? O 2 saiu meio ruim, mas vamos apagar aqui, já vamos colocar ele direitinho, ó. 2 vezão, vezinho e uma vezinho, vezinho. Então cuidem nos exercícios quando eles pedirem as proporções fenotípicas, característica, aquilo que vocês enxergam. Genotípica são os genótipos. E vocês lembram que genótipo é a junção dos dois alelos. Agora vamos para o cruzamento teste. O que é o cruzamento teste, mano? Cara, vocês estão ligados que a cor amarela ela é condicionada por um genótipo vezão, vezão ou vezão, vezinho. Então como eu vou saber qual é o genótipo de uma ervilha amarela se eu não tenho como olhar o gene dela, o fator dela, que o Mendel falava que eram fatores, que não eram genes, né? Como eu vou analisar e saber que esse, sei lá, genótipo dessa ervilha amarela é vezão, vezão ou vezão, vezinho? Eu não tenho como saber, gente, olhando para a ervilha. E aí eu faço um cruzamento teste, muito fácil. Eu pego o vezão, vezão e faço aquele quadrinho do punê, né? Vezão, vezão, e cruzo com uma ervilha verde, vezinho, vezinho. Cruzo com uma ervilha verde, tá ligado? Vezão, vezão com vezinho, vezinho. Vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho. Se na prole der 100% dos indivíduos amarelos, significa que a ervilha verde é vezão, vezão, homozigota dominante. Agora, se na prole me resultar em uma proporção fenotípica de 50% de ervilhas amarelas e 50 verdes, a ervilha é vezão, vezinho. Vamos pegar agora esse exemplo. Vezão, vezinho, vezinho, vezinho. Vou ter vezão, vezinho, vezão, vezinho, 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 vezinho. Esse aqui é um vezinho, tá, gente? Não se estressem. Então, eu pego essa ervilha vezão, vezinho, cruzo com vezinho, vezinho. Se der 50% de ervilhas amarelas, 50% de ervilhas verdes, ou seja, 50, uma proporção de meio a meio, significa que a ervilha amarela é vezão, vezinho. Gente, o cruzamento teste é justamente para eu analisar qual é o genótipo da ervilha amarela. Eu não tenho como enxergar ele, então eu cruzo a ervilha amarela com a verde, que é vezinho, vezinho. Eu tenho certeza que a verde é vezinho, vezinho. E aí a gente analisa as proporções. Se por acaso der 100% de amarelos, é porque a ervilha amarela é vezão, vezão, ou seja, homozigota dominante. Se der 50% de ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes, significa que a ervilha amarela é vezão, vezinho, porque só tem como dar 50% de ervilhas amarelas e 50 verdes se for heterozigótica cruzando com a vezinho, vezinho, que é a homozigota recessiva. Então, gente, essa segunda aula sobre a primeira lei de Mendel, ela trabalhou essas paradas das ervilhas. Agora, com certeza, vocês sabem resolver todos os exercícios que aparecerão por aí. Show? Compartilha aí, curte, enfim, divulguem aí esse curso que é importante para muita gente, com certeza. Tamo junto? Bora para os exercícios e para a terceira aula. Nice!